Oi, tudo bom? Acho que você já deve me conhecer. Meu nome é Carlos Larios e eu sou o apresentador do Larios Cine. E hoje eu vou falar de um tema muito convencional para algumas pessoas. Vou falar de um cineasta que talvez ele está em qualquer imaginário de qualquer cinéfilo do planeta. Estou falando de um cara já falecido, morreu em 1999. E falar de sua filmografia também é chover no molhado. Todo mundo já está cansado de saber sobre a filmografia de Stanley Kubrick. Bom, eu vou falar de algo muito mais específico que isso, a trilha sonora. Porque esse cidadão aí, né, fotógrafo, idealizador de tantas tecnologias, um homem, um visionário do cinema, né, para ser mais franco. Ele tem uma obra razoável, espalhadas aí por 4 décadas, e a cada obra uma inovação, que ele era irredutível, né, à prática cinematográfica. Ele queria sempre evoluir, e evolução sempre era a constante de Stanley Kubrick. Mas, se você pensar bem, além de ter o domínio total da narrativa, porque poucos cineastas tiveram tanto domínio, tanta técnica, tanta proeza em mão firme como Stanley Kubrick e tanta liberdade de ousar, é difícil você ver um estilo mais latente em sua obra, com exceção onipresente da trilha sonora. A trilha sonora dos filmes de Stanley Kubrick, elas são imortais, porque elas não são apenas um mero floreio, uma brincadeirinha para deixar mais bonitinha a cena, não, elas são coadjuvantes, se não forem protagonistas, como em algumas obras do cineasta estadunidense. E ele usa e abusa de grandes nomes da música erudita. Só para citar alguns: Richard Strauss, Beethoven, Mozart, Chopin, Bach, Straub, Bartók, entre tantos nomes. Vivaldi também, Barry Lyndon, são alguns dos nomes assim que me vem à mente, que foram usados em sua filmografia. E, obviamente, eu não poderia deixar de fora, talvez o filme que imprime melhor em toda a história do cinema o uso entre imagem e som, que é nada mais nada menos que um dos melhores filmes de todos os tempos, que é 2001, Uma Odisseia no Espaço. Sim. Bom, logo no início do filme, no Despertar do Homem, a cena dos primatas e tal, tem a famosa cena. Ele usa de um poema sinfônico criado pelo músico alemão Richard Strauss, que é Assim Falou Zaratustra. E ele, nessa cena, ele reforça a ação do primata, quebrando o osso ali daquele animal morto, e passa uma força muito mais, que transcende mais e que incomoda. Então ele agride aquilo e aquilo passa, aquela música retumbante passa para o espectador de uma forma transcendental. É uma coisa incrível. Provavelmente, se não fosse usado este artifício musical, essa trilha, a cena não seria tão impactante, tão envolvente e causaria tanto apreço e entusiasmo em cinéfilos de todo o mundo. Outro exemplo em 2001, Uma Odisseia no Espaço, que é usado com muito mérito pelo cineasta, é Danúbio Azul, do mesmo músico Richard Strauss, em que as naves espaciais elas pairam de forma etérea pelo espaço, como uma valsa entoada pela música de Strauss. E, ao mesmo tempo, Kubrick ele brinca com isso e mostra os tripulantes, né, desafiando a gravidade, a falta da gravidade. E esse jogo de imagens e som, ele é imortalizado. Com certeza ele é único e é impressionante, ainda mais pelo ano que foi feito. Aquilo foi um impacto visual que até hoje ele atinge os cineastas, cinéfilos e todo mundo que gosta de cinema de verdade. 2001, é fácil falar de 2001, Odisseia no Espaço é a sua música, todo mundo conhece, quem conhece minimamente cinema já viu, não viu o filme, mas viu essas cenas, essas determinadas cenas. Mas
O uso da trilha sonora ele é muito mais do que um coadjuvante ou um artifício para ilustrar com maior envolvimento, de uma forma mais pungente do que usado em 2001. Por exemplo, em Laranja Mecânica, a Nona Sinfonia de Beethoven, ela não é um coadjuvante, mas ela é um protagonista. Ela divide o protagonismo com Alex Delarge, que é interpretado pelo Malcolm McDowell, que é o filme do Laranja Mecânica. Ela é usada como uma metáfora que ilustra bastante a contradição que é aquele jovem, porque ele é impassível à violência, mas ao mesmo tempo ele é sensível à musicalidade. Então, aquela música em um determinado momento do filme, isso pode ser um spoiler, mas eu sei que você já assistiu o filme. Em determinado momento do filme, ele passa a sentir náuseas ao ouvir aquilo devido à lavagem cerebral. Então, a música, que é uma das mais perfeitas já compostas pelo ser humano, a Nona Sinfonia de Beethoven, ela é usada como um personagem importante em Laranja Mecânica, uma metáfora para exemplificar aquele homem que é um grande paradoxo. Por que não? Um grande paradoxo em forma de pessoa, que usa da ultraviolência, né, a violência gratuita como forma de entretenimento. Outro exemplo dois exemplos rapidinhos sobre a trilha sonora de Kubrick é o uso de músicas eruditas mais antigas para ilustrar Barry Lyndon, como Vivaldi está diante de um quadro, né? Barry Lyndon é um quadro, uma beleza, e aquela música ela reforça mais tudo aquilo que o Kubrick queria passar no filme. E também a forma opressora como ele usa a trilha sonora de Bartók para deixar ainda mais assustador o filme Iluminado. A presença, existe uma presença maligna ali naquele Hotel Overlock, há uma entidade ali, e a trilha sonora ela tá lá para incomodar você. E ele usa da Steadicam, que é um outro artifício visual, e ao mesmo tempo ele usa da trilha sonora de Bartók para reforçar a ideia de que algo está seguindo o menino ali pelos corredores do antigo Hotel Overlock. Então há um jogo entre imagem e som muito latente. É um domínio completo de imagem e áudio. E não é só apenas de erudito que vive a obra de Stanley Kubrick. Por exemplo, no filme Doutor Fantástico, ele usa da canção da velha cantiga da década de 30, We'll Meet Again, da cantora Vera Lynn, que entoa, que ela vibra com canções, uma letra esperançosa. Enquanto isso, de forma contraditória, o espectador ele presencia o quê? Corpulentos cogumelos atômicos eclodindo, explodindo na imagem, né? De forma única, porque ele é um atrás do outro, uma explosão atrás da outra, uma explosão atrás da outra, e aquela música simbólica de paz, né, que é uma grande contradição dessa comédia, que é um dos grandes marcos da Guerra Fria. Inclusive o filme foi feito no auge daquele conflito entre os Estados Unidos e a União Soviética. E vale ressaltar também o uso do rock and roll no filme Nascido para Matar, para ilustrar a juventude perdida pelos jovens que lutavam naquela guerra. Stanley Kubrick ele não só dominava a música de forma incidental também, mas como de trilha sonora em canções. A música sempre era presente, era sempre uma constante para o cineasta em sua trilha. E isso talvez seja um dos grandes méritos. Talvez as grandes obras e grandes cenas elas envolvem a música. E também a falta de música, a falta de som, como por exemplo em 2001, também é muito importante. Então, essa característica entre imagem, entre som, foi um domínio completo do cineasta Stanley Kubrick, que talvez seja um dos seus grandes legados. Essa união, essa mesclagem foi um dos grandes motivos por a gente ter tanto apreço para esse cineasta que é um dos grandes de todos os tempos da história do cinema. E é isso aí, espero que vocês tenham gostado do tema de hoje. Stanley Kubrick, é muito gostoso falar de Stanley Kubrick, é impossível você ficar em um determinado tema. A gente vai falar mais dele em outros programas e de outras formas, analisar a filmografia dele, alguma obra específica, mas espero que vocês tenham gostado desse tema, trilha sonora. Tem muito o que falar também, a gente não tem muito tempo.
E é isso aí. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Inscreva-se no Facebook também. Curta lá a nossa página no Facebook. Clique em gostei aqui embaixo, em algum lado aqui. E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo programa. Fui!